Estamos de volta com o Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições. Nesta quinta-feira, recebendo mais um convidado entre os candidatos ao Senado, nessa rodada de entrevistas com os candidatos a senador, que estamos fazendo sempre às quintas-feiras. E hoje, a nossa convidada é a deputada Perpétua Almeida, candidata a senadora pela coligação Frente Popular. Boa noite, candidata, bem-vinda. Boa noite, Rogério. Obrigada. Candidata, a pergunta que nós estamos fazendo para todos os candidatos, para começar essa nossa conversa, por que a senhora quer ser senadora? Olha, eu tenho 3 mandatos de deputada federal. Dos 3 mandatos, a mais votada do Acre, em 2 delas, e das 3 vezes a mais votada da Frente Popular. Então eu me sinto preparada para lá no Senado da República assumir os compromissos e as bandeiras maiores com o Acre. Eu gosto da política, eu me dedico, eu me entrego o dia a dia do atendimento às pessoas, de defesa do Acre, e a gente sabe que lá no Senado a gente tem muito mais força para defender o Acre. É lá no Senado que um estado pequeno como o Acre se agiganta e fica do tamanho de um grande estado de São Paulo, porque são 3 vagas para cada estado. Diferente da Câmara, que a gente tem que correr muito para tentar aprovar algum projeto, porque ali são parlamentares e de estados maiores, são muito mais. E lá no Senado a gente fica do tamanho de outros estados, e ali a possibilidade de defender o Acre, de trazer mais recursos para o Acre, de estar no dia a dia das causas do Acre, ali num cenário muito maior, é muito mais importante. E foi a minha história de luta que fez com que a Frente Popular me escolhesse como a candidata dos partidos da Frente Popular e a senadora, se Deus quiser, a senadora do Acre. Caso a senhora seja eleita, qual será a sua prioridade, o seu primeiro projeto a ser defendido? Olha, Rogério, o mandato de Senado ele é tão importante para o Acre que, se Deus quiser, eu farei desse mandato um porto seguro para o Acre, para as causas do Acre. Ele não pode ser apenas uma disputa da política. Por isso, eu elaborei uma plataforma de trabalho. Isso aqui, eu listei 8 itens, onde lá eu vou defender o Acre a partir desses 8 itens. Quando eu coloco aqui prioridade para a produção, com foco nos ramais, é porque o governador Tião Viana conseguiu avançar muito na produção rural. Mas a gente precisa avançar mais ainda agora, no escoamento. A guerra contra as drogas, o enfrentamento na fronteira, mas o acolhimento e o apoio às famílias. Numa parceria com as igrejas, numa parceria com as comunidades de base, numa parceria com as famílias e as comunidades terapêuticas. É preciso a gente abraçar as famílias e ajudar elas a tirar os jovens da droga e botar na porta do emprego. E emprego é também mais uma das nossas causas aqui, que eu estou abordando como um compromisso de honra e de trabalho para mim assumir o meu trabalho no Senado da República. E uma das prioridades vai ser exatamente com o primeiro emprego, o emprego da juventude, que está sempre tendo a porta batida na cara quando vai atrás do emprego e diz assim, você não tem experiência. Você imagina agora, eu já estou comemorando uma luta antiga do governador Tião Viana, quando era senador da República, que eu fiz parceria com ele, conseguimos, e agora em dezembro nós já vamos garantir 2.500 empregos para a juventude. Mas em relação ao mandato isso eu posso de botar senadora... Lá. Isso eu quero enfatizar lá no Senado. Algumas questões são ligadas diretamente à função do Executivo, né? As políticas de desenvolvimento, no caso o Senado, é mais para legislar, porque é uma causa legislativa, e também direcionar emendas. Como é que a senhora pretende incentivar essas questões que dizem respeito ao Executivo, mesmo como senadora? Já fazendo e intensificando o que eu já faço hoje. Por exemplo, um mandato de senadora não pode discutir emendas. Emendas é uma coisa que tem hoje ali no orçamento e depois pode não ter. Um mandato de Senado é muito maior. É para defender as causas do Acre, o desenvolvimento do Acre, a industrialização do Acre. Quando a gente entra no Ministério com força, com decisão e é respeitada, a gente traz recurso desses ministérios para cá. Porque como deputada federal, eu ajudei a conseguir 50 milhões para Rio Branco, numa parceria com a presidenta Dilma, junto com o senador Tião Viana, o governador Tião Viana e o prefeito Marcos Alexandre, que já estamos duplicando avenidas em Rio Branco. Imagina a gente com mandato de Senado, com muito mais força, estando lá, fazendo essa defesa do Acre. Podemos aumentar muito mais casas populares. Eu quero, inclusive, com o meu mandato de senadora, fazer uma proposta de mudança na Constituição, que é um Brasil mais igual. Você imagina hoje, Rogério, que quando tem uma crise no mundo, os governos o que fazem? Tira o IPI da linha branca,
dos carros, e com isso, o que acontece? O dinheiro do Brasil deixa de vir para estados pequenos como o Acre. Nós perdemos 500 milhões já nesse governo do Tião Viana. E a gente mudando a Constituição, fazendo uma nova legislação, nós vamos parar de perder dinheiro. Mas seria então a reforma tributária? Isso envolve reforma tributária, envolve um pouco isso. Aliás, eu tenho já uma proposta na Câmara dos Deputados, que eu quero fazer chegar ela no Senado também, que é uma reforma tributária, onde a gente pode igualar um pouco o desenvolvimento do país. Quem mais precisa se desenvolver, precisa de mais atenção. Quem mais cuidou do meio ambiente, como das florestas, precisa receber por isso. Porque manter a floresta em pé é muito caro. Isso numa reforma tributária, debatendo no Senado, onde você tem ali o debate de igual para igual, a gente consegue fazer mudanças para ajudar o Brasil e para ajudar o Acre em situações como essa. Em relação às questões de gênero, a senhora, pelo fato de ser mulher e ainda é minoria na política, a mulher, e no Senado, mais ainda, como é que a senhora vê esse lado? Rogério, o Brasil é um dos países que tem a menor participação de mulheres entre 200 países. A gente fica ali, acho que 180, em torno disso. Isso é preocupante para nós. Mesmo a gente tendo uma mulher presidenta do Brasil, que tem honrado as mulheres brasileiras, que tem se esforçado para reduzir a miséria no país, como tem feito a presidenta Dilma, mas a participação no parlamento é pequena. Você imagina a bancada do Acre? Hoje são 3 senadores homens. Por isso que eu quero, inclusive, pedir a atenção das mulheres e dos homens. Vamos garantir a democracia e essa terceira vaga para uma mulher. Mas o fato de eu ser mulher, eu posso debater com os homens ali naquele parlamento, no plenário do Senado da República, as causas do Acre e do Brasil. Estou preparada para fazer esse debate, porque às vezes as mulheres não botam muito a cara na política. Eu me esforcei para estar na política, gosto da política. Meu marido, Edvaldo, tem me apoiado nesses 26 anos de casamento, meus 2 filhos. Agora, para estar lá, inclusive mostrando que as mulheres podem, sabem fazer e têm sensibilidade com as causas do povo. Deputada, candidata, tem uma questão, a senhora sai em defesa das minorias, isso é legítimo de um parlamentar, por exemplo, os gays, os homossexuais, né, o movimento feminista, e esses grupos de minorias defendem causas que se contrapõem a outros segmentos da sociedade, como, por exemplo, os evangélicos, a bancada que defende os valores da família, e eu não vou aqui entrar no mérito da discussão. O que eu quero colocar para a senhora é o seguinte: como que a senhora vai transitar entre extremos da sociedade como uma senadora? Rogério, nós temos que defender a pessoa, o ser humano, o homem e a mulher, e defender as causas que possam garantir cidadania para todos. Agora, não podemos misturar as questões. Uma coisa, a gente defender cidadania para homens e mulheres. Outra coisa é a gente manter a defesa da Constituição brasileira, que garante a liberdade religiosa. Aliás, foi o PCdoB, em 1946, com o nosso senador Jorge Amado, que colocou uma emenda na Constituição garantindo a liberdade religiosa. E eu, inclusive, fiz questão de escrever uma carta às comunidades cristãs. Uma carta que diz aqui, coloca a minha posição sobre o aborto, por exemplo. Eu sou contra. Sou de uma família de 15 irmãos. E nasci porque minha mãe me ajudou. Não pode mostrar não, aqui é uma carta gráfico, só. Porque é uma regra que nós Não, é só um material estabelecemos. gráfico, é só umas letrinhas que tem aqui. É igual essas letrinhas aqui. Não Mas tem fique nem à vontade número. para a Não senhora tem nem número aqui. responder a pergunta. E sobre a questão dos homossexuais, as igrejas os acolhem hoje. Agora, nós não podemos permitir que se aprove nada no Congresso que obrigue as igrejas a fazer aquilo que é contrário ao evangélico. Por exemplo, o casamento homossexual. Nós temos que respeitar a decisão da justiça que reconhece a união civil. É uma outra situação. E respeitar, inclusive, as opções. Agora, dentro das igrejas, quem vai comandar as igrejas vai continuar sendo a Bíblia, que esse é o livro maior da nação e do mundo. Agora, em relação ao aborto que a senhora falou, tem um pronunciamento da senhora, se não me engano, de 2006, quando a presidenta Dilma assinou uma lei estabelecendo o aborto em determinadas causas, que a senhora se mostrou favorável. A senhora pode explicar melhor esse seu posicionamento? Tem um pronunciamento do PCdoB, que é o meu partido, do PT, do PMDB, de vários partidos, inclusive levantando essa preocupação. O meu posicionamento é aquele lá do berço, e depois de um colégio de freiras. Nós não podemos concordar com o aborto.
O aborto, ele agride a saúde da mulher. O aborto está lá na Bíblia, inclusive, a proteção das pessoas. Agora, nós não podemos fechar os olhos com a morte de mulheres por conta de aborto. O Brasil precisa encontrar uma saída, uma orientação, se aproximar mais das famílias para poder ajudar as famílias. Na verdade, eu me referi a um decreto, na época não se tratava da presidenta Dilma. Não sei se a senhora se recorda. Rogério, eu sei exatamente. Os partidos têm posições, as pessoas também. Uma empresa tem posição, as pessoas também. Para mim, o que vai me guiar sempre, Rogério, vai ser o meu coração. O seu tempo está terminando nesse bloco, candidato. A gente vai para o intervalo. Se a senhora quiser continuar no próximo esse assunto, ou então a gente passa para outra questão, mas a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, é rapidinho, não saia daí.